Para mim é uma alegria muito grande poder retornar a essa instituição e hoje para falar especificamente um tema que é de grande importância para todos nós, que é a educação do espírito, porque todos nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida, na busca de nos autoconstruir e influenciar naturalmente na melhoria do nosso próximo. Então estamos dentro de um processo educacional. Logo, somos educandos uns dos outros. Não tenha ninguém que saiba tanto, que não tenha o que aprender, e não tenha ninguém, hoje matriculado na Escola da Vida, que saiba tão pouco, que não tenha o que ensinar. Então a vida é uma grande troca por conta disso. Viver é trocar o tempo todo. E a educação, já dizia um educador alemão, Christian Steiner, assim como um francês, René Hubert, é um ato de amor. Necessariamente a educação, na nossa visão, na visão de alguns educadores, é um ato de amor, onde uma consciência mais madura se aproxima de forma natural e não impositiva de uma consciência em processo de maturação, com o objetivo de fazer com que essa consciência em processo de desenvolvimento possa manifestar as suas potencialidades, as suas possibilidades. E a pergunta, que é uma consequência natural dessa nossa primeira argumentação, é uma só. Se nós temos essa visão da educação, por que ainda tratamos todos como se fossem um só? Por que exigimos os mesmos resultados das pessoas que são diferentes? Porque nos parece um objetivo muito importante da educação é decifrar o enigma do ser, no geral, o ser humano, e decifrar também o enigma do ser em particular. Assim também pensava o professor José Herculano Pires. Ou seja, no geral, somos todos seres humanos, todos, indistintamente, matriculados na escola da vida. Mas no particular, cada ser humano é irrepetível, é particular. Então a educação precisa trabalhar nessas duas frentes, para decifrar o ser no geral e para decifrar o ser no particular. Exemplificando, se nós temos 3 filhos, eles são diferentes, apesar dos 3 serem seres humanos. Então a Maria, ela vai aprender através da matemática. O João vai aprender através da arte, do teatro. E o José pode aprender de outra forma. Pode ser através da massinha, pode ser através da argila, pode ser através de inúmeras possibilidades que existem para que os educandos aprendam. Agora, a nossa sociedade até hoje costuma tratar todas as pessoas como se elas tivessem de aprender da mesma maneira. E isso é impossível. É sempre bom contar histórias. Assim fazia o maior educador da humanidade. Segundo Clemente de Alexandria, também segundo Orígenes, Jesus foi o grande pedagogo da humanidade. E nós, sempre quando fazemos esse trabalho, nós contamos uma história que foi escrita no livro Amor, de um educador ítalo-americano chamado Léo Buscaglia. E a história é a seguinte: diz o Léo Buscaglia: existe uma história maravilhosa em pedagogia que sempre me diverte. Chama-se A Escola de Animais. Gosto sempre de contá-la, pois, embora seja extravagante, corresponde à realidade. Os educadores acham graça nela há muito tempo,
mas ninguém nunca fez nada a respeito. Um dia, os animais se reuniram na floresta e resolveram abrir uma escola. Havia um coelho, um pássaro, um esquilo, um peixe e uma enguia, que formaram um conselho de educação. Para o coelho, correr deveria fazer parte do currículo. Para o pássaro, voar. Para o peixe, nadar. E para o esquilo, subir em árvores perpendiculares ao chão. Juntaram tudo e escreveram um guia curricular. E fizeram questão de que todos os animais cursassem todas as matérias. O coelho tinha um bom desempenho na corrida, mas subir em árvores era um problema. Sempre caía de costas. Teve uma lesão cerebral que não permitiu mais que corresse bem. Descobriu então que o aproveitamento na corrida havia caído e não conseguia subir em árvores. Essa aqui é a grande questão. Até a habilidade maior, a inteligência maior de cada educando nós estamos retirando. Por quê? Porque há muito tempo insistimos nessa tese de que todos devem aprender da mesma maneira. E se nós observarmos o grande educador da humanidade, que foi Jesus de Nazaré, ele sabia extrair de cada educando o que esse educando tinha de melhor. Com Pedro, ele falava de uma maneira. Com João, o discípulo amado, de outra forma. Então ele dava a cada um que lhe era devido. Isso não é dar privilégios, é diferente. É conhecer cada educando. Sobre João Batista, jamais vimos tamanha consideração de Jesus ao falar de uma pessoa. Quando dizia: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um profeta? Em verdade eu vos digo, muito mais que um profeta. Então essa consideração positiva ela foi específica, de um educando que merecia, pela sua trajetória espiritual. Jesus, como sabemos, após a pesquisa realizada por Allan Kardec no livro A Gênese, possuía a dupla vista, enxergava além, sabia quem era João Batista. Então a nossa educação ela acaba esbarrando em impasses por conta disso. Seja na família, nos grupamentos familiares, com perdão da expressão, Deus foi muito inteligente, porque a família ela é africana, lusitana, ela é burguesa. Dizem que os operários não têm família porque trabalham muito, mas nós sabemos que eles têm também. Ou seja, a família ela se ramifica, ela se divide em vários tipos, mas ela é um instituto de ordem divina. Então, repetindo, Deus foi muito inteligente de criar o Instituto Família, que é o instituto social mais antigo da história. Porque é através dele que nós temos a oportunidade de nós convivermos com pessoas. Algumas nós temos afinidade, graças a Deus, mas todos nós sabemos que convivemos com pessoas que nem sempre temos afinidade. E agora, o que fazer? Segundo a doutrina dos Espíritos, devemos transformar as antipatias em simpatias. Esse é o comportamento maduro solicitado. Continuando a história, o pássaro era ótimo para voar, mas quando vinha cavar o chão, não conseguia, quebrava o bico e as asas. Logo não conseguia mais voar direito e não aprendia a cavar o chão nem a subir em árvores. A moral da história é que o orador da turma talvez não consiga terminar qualquer coisa que faça, mas os educadores ficaram felizes, pois todos estavam cursando todas as disciplinas.
que era chamado de educação de base. Nós rimos disso, mas corresponde à realidade. Sempre queremos fazer com que todos sejam iguais, e logo aprendemos que a capacidade de submeter é a base do sucesso no campo educacional. A submissão continua na universidade. Nós, educadores universitários, somos tão culpados como todas as pessoas. Nunca dizemos a ninguém: solte-se, pense por você. Não é? Então essa questão ela merece uma reflexão, porque como nós estamos tratando da educação do espírito, essa educação possui as suas raízes na Grécia Antiga. Não no país Grécia, que nasce no século XIX, na região Grécia, que era uma região composta por cidades-estado. O termo técnico seria polis, cidade-estado, ou sociedades políticas que eram baseadas na fala, porque o povo grego era um povo falastrão, gostava muito de falar. E nós tivemos na Grécia um filósofo, educador importante. Claro que a filosofia, o nascimento dela guarda relação com a educação, que os pré-socráticos, os chamados pré-socráticos, o termo é incompleto para dar conta de tamanha importância desse período do pensamento humano, mas eles faziam perguntas. Eles eram considerados hoje fisiologoi, os filósofos da natureza, mas eles questionavam, eles não aceitavam mais as explicações dadas somente pela religião politeísta grega. Eles começaram a investigar as coisas. Mas o ponto alto dessa educação do espírito que estamos tratando foi, sem dúvida, através do trabalho do filósofo, o educador Sócrates. Sócrates nasceu em 470 ou 469 a.C. Ele era filho de Fenareta, era o nome da mãe dele, que era uma parteira conhecida da cidade de Atenas. Ou seja, contribuía para o nascimento de crianças. E o Sócrates vai se dizer um parteiro de ideias. Sócrates também foi filho de Sofronisco, um escultor da cidade de Atenas. E ele vai dizer que também aprendeu o ofício de seu pai, um escultor de possibilidades que os seres humanos traziam. Sócrates é conhecido como filósofo da praça pública. Não cobrava pelos seus ensinamentos, ia para os ginásios, segundo especialistas, os ginásios mais famosos, e ali onde as pessoas costumavam conversar sobre qualquer assunto, ele começa a fazer uma investigação importante, mais profunda sobre o comportamento humano. Por isso que o Cícero vai dizer depois que foi a primeira vez que a filosofia desceu do céu para a terra, porque a filosofia ainda não tinha feito esse deslocamento temático importante da investigação da natureza com os pré-socráticos para a investigação do comportamento humano. Ou seja, Sócrates realiza um deslocamento do tema. Ele passa a se preocupar com o interior da criatura humana. E ele gostava muito de fazer uma pergunta. Perguntar é sempre importante. A doutrina dos espíritos ela foi construída a partir de perguntas, de um diálogo construtivo, positivo. E Sócrates fazia a pergunta: o que é? Pequena, mas profunda. Se nós fizéssemos essa pergunta, o mundo certamente mudaria. Nós às vezes falamos sobre temas e assuntos que desconhecemos. O que é o amor? Perceberíamos que o amor é diferente da paixão. Amor não é paixão. O que é liberdade? Aprenderíamos que liberdade não é libertinagem. Ela está sempre ligada à prática da responsabilidade. O que é democracia? O que é justiça? E ele foi fazendo perguntas. O seu método de ensino foi dividido didaticamente em duas partes. A primeira parte vamos chamar de ironia, que não é debochar. Ironia seria a arte da interrogação, a arte de fazer perguntas. O que é? O que é? E a segunda parte do método, do caminho, do ensino socrático
era a maiêutica, que significa o método do parto de ideias. E o melhor exemplo que nós temos é num livro escrito por Platão, seu principal discípulo, chamado Mênon, onde Sócrates, dialogando com um jovem escravo, conseguiu, segundo Platão, extrair desse escravo conhecimentos de geometria. E a tese de Sócrates é a seguinte: todos podem aprender. E aí o Platão apresenta pela primeira vez a sua teoria das reminiscências e vai dizer que viver é recordar. Para Platão, a alma antes do nascimento contemplou a ideia em algum lugar, e quando viaja na embarcação que chamamos de corpo, a alma tende a esquecer, que bebeu um pouco da chamada água do esquecimento, né, do rio da planície Létes, que continha um pouco dessa água do esquecimento, e aí as pessoas bebem um pouco dessa água, que na doutrina dos espíritos nós chamamos de o véu do esquecimento. E então para Sócrates e para Platão também, aprender é recordar, viver é recordar. Essa visão da educação é diferente. Ela é diferente na evangelização, precisa ser diferente. Ela é diferente nos grupos de estudo das instituições espíritas. Ela precisa ser diferente nas palestras, nos seminários, etc. Essa visão da educação precisa impactar as escolas, onde nós tratamos os educandos como se fossem tábuas rasas, e realizamos aquele tipo de educação do professor Paulo Freire, importante no Brasil, pouco valorizado, mais valorizado no Chile, na Argentina, na Europa do que no próprio Brasil, chamava de educação bancária, onde nós depositamos nas pessoas conteúdos. Nós não procuramos investigar, conhecer melhor as pessoas antes de nos aproximarmos dessas pessoas, não é? Sócrates acreditava na imortalidade da alma, que é um princípio importante para nós, para a educação do espírito. Então, para Sócrates, a morte era uma grande viagem. E ele foi acusado injustamente de corromper a juventude, que é sempre muito comum esse tipo de acusação com pessoas que procuram trabalhar com questionamentos. As sociedades, ao longo do tempo, não convivem muito bem com perguntas, com questionamentos. Por isso que há na natureza da criança um comportamento filosófico. Por isso que muitas vezes o mundo adulto não sabe lidar com o mundo das crianças. Sócrates também acreditava na reencarnação. Então, julgado pela chamada democracia restaurada, que é uma contradição, um regime democrático, julgar e condenar um homem bom e justo, segundo Platão, o homem mais justo que ele já havia conhecido. Sócrates então foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos vários deuses da Grécia antiga, e foi obrigado a beber a cicuta, que era um tipo de veneno extraído de uma planta, e lida de forma natural, serena com a morte, com a experiência significativa da morte, e a chama de a grande viagem. Depois Francisco de Assis, a chamaria de irmã morte. Então são espíritos mais maduros que conseguem ter uma relação natural com a experiência da morte. Sócrates não escreveu nada sobre si, não escreveu. Nós sabemos sobre Sócrates através do seu discípulo mais conhecido e mais talentoso, Platão, na arte da escrita. Embora preferisse falar, se tornou um dos grandes escritores da humanidade. Xenofonte, um outro discípulo, mas que escreve de forma um pouco diferente da de Platão, e um crítico de nome Aristófanes, escreveu o livro As Nuvens, que criticava Sócrates. Hoje está provado para os especialistas em filosofia antiga que Sócrates existiu, mas durante muito tempo achavam
que ele não tinha existido, que seria a criação de Platão. Então Sócrates teve um discípulo importante chamado Platão. Platão escreveu um livro considerado um diálogo de juventude, Apologia de Sócrates, onde Platão conta ali o julgamento de Sócrates, como que aconteceu, e conta também que um dia um amigo de Sócrates, de nome Xenofonte, foi ao oráculo de Delfos, era um espaço sagrado, talvez o único oráculo na Grécia Antiga a possuir uma pitonisa, uma mulher sensitiva, que interpretava as mensagens do deus Apolo, o deus da luz, do equilíbrio, da razão. O politeísmo grego ele é compreendido por nós, dentro do espiritismo, como uma manifestação de espíritos no plano visível, que na época as pessoas ainda não conseguiam compreender muito bem, porque, no geral, a Grécia não separava o mundo visível do invisível. Não tinha essa separação que é tão clara para nós a partir de Platão e principalmente estudando os livros que compõem a doutrina espírita. Então, pode-se dizer que o oráculo de Delfos era um local, na nossa visão, onde o invisível se manifestava de forma mais intensa. Não que o invisível não pudesse se manifestar em outro lugar, na verdade os espíritos, nós sabemos, povoam o espaço e se manifestam onde eles quiserem, mas ali, de forma mais concentrada, acontecia essa comunicação entre os dois planos da vida. E aí Xenofonte perguntou ao oráculo de Delfos qual era o homem mais sábio dentre todos que viviam na Terra. E o oráculo respondeu: Sócrates. Xenofonte, segundo Platão, como um bom amigo de Sócrates, foi contar para ele. E o que Sócrates fez? Não acreditou. Sócrates, fiquei sabendo que dentre os homens você é o mais sábio. E ele não acreditou. Decidiu fazer uma pesquisa na cidade de Atenas. Foi até as pessoas mais importantes. Foi até os poetas. Descobriu que os poetas declamavam poemas, mas nem sempre sabiam o real significado das palavras que estavam dizendo. Foi até os políticos e descobriu que os políticos muitas vezes prometiam as coisas e não cumpriam. Foi até todas as pessoas da cidade de Atenas e descobriu uma coisa que é de fundamental importância no processo que chamamos de a educação do espírito. Ou seja, Sócrates vai usar a inscrição do pórtico do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e vai aplicar a sua vida e ao seu projeto pedagógico. Essa aqui é a diferença. Jamais o homem, o ser humano, foi convidado a fazer uma viagem tão profunda dentro dele mesmo, buscando o caminho da interioridade. Então, antes de conhecer os outros, nós devemos conhecer a nós mesmos. Princípio da sabedoria socrática. É preciso desaprender para aprender. Então, quando Sócrates fazia as perguntas, você sabe tudo sobre o amor? O que é o amor? O amor é a capacidade de amar, se dedicar ao outro. O que seria se dedicar ao outro? Então, Sócrates queria levar o interlocutor, isto é, a pessoa que estava conversando com ele, a reconhecer que não sabia tudo sobre o amor. Só para dar um exemplo. Aí quando a pessoa chegava a essa conclusão e dizia: tá bom, Sócrates, eu não sei tudo sobre o amor. Aí Sócrates dizia: agora você está pronto, você está pronta para aprender. Eu não sei tudo sobre liberdade, eu não sei tudo sobre o espiritismo. Aí você está pronto para aprender. Porque a ignorância, o desconhecimento, faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, a ignorância no sentido de desconhecimento é importante. Você ter a honestidade intelectual, moral de dizer: eu não sei, eu vou procurar aprender. E depois, através da maiêutica, que é o segundo passo do método socrático, ele extraía da pessoa o que a pessoa tinha de melhor. Esse projeto da educação do espírito continua com Platão. O Platão, até pela herança socrática,
porque quando Sócrates morre, enfrenta a morte serenamente, Platão não quer ficar mais na cidade de Atenas, viaja para Sicília, hoje o sul da Itália, conhece a ordem pitagórica, segundo alguns autores também o orfismo, o Gimundo. Depois ele volta para Atenas e funda um colégio chamado Academia, em homenagem a um amigo, Academos, ou a um ginásio da época que também tinha um nome de academia. Tinham dois ginásios famosos, Liceu e Academia. Coincidência ou não, não acreditamos em coincidência, mas o colégio filosófico de Platão vai se chamar Academia e o colégio filosófico de Aristóteles vai se chamar Liceu. Mas Platão também, porque a gente sabe muito pouco sobre Platão, né? Platão quase não se citava, só se citou 2 vezes, no livro Apologia de Sócrates e no livro Fédon. Então, Platão não falava dele. É difícil fazer uma biografia sobre Platão. Mas fundou um colégio filosófico e, usando ali a cultura grega, a fala, era um povo baseado na fala, muitos debates aconteceram, ele vai formando o seu método de ensino, que é a dialética, sempre 3 pessoas falando, debatendo, estimulando o debate com os educandos. Platão vai ser o primeiro filósofo da história da filosofia a fazer o que nós chamamos de corte ontológico, ou seja, didaticamente, ele vai dividir a realidade em 2 partes: mundo sensível e mundo inteligível, mundo sensível e mundo das ideias. Na nossa linguagem espírita, sem problema nenhum, sem medo de errar, mundo físico e mundo espiritual. Então, está bem sedimentado. E ele cria vários mitos. Apesar do período ser filosófico, ele dá um corpo filosófico aos mitos, porque havia percebido que as histórias, os mitos, têm um poder de despertar a atenção das pessoas. E criou o famoso mito da caverna. E o mito da caverna foi escrito por Platão, está inserido no livro A República, que é um livro ou diálogo, podemos chamar livro ou diálogo, do período intermediário da vida de Platão. E no item 7 ele apresenta o famoso mito da caverna. Ele vai dizer assim: imaginem um lugar subterrâneo, uma caverna, onde seres humanos estejam presos desde a infância, pela educação ou pela falta de educação, pelos pés e pelas mãos. Eles olham somente para frente. A caverna tem um muro, tem uma fogueira, tem uma pequena abertura, tudo que acontece fora da caverna é projetado dentro da caverna, e os prisioneiros olham para frente, para as sombras, achando que a realidade está na frente deles. Aí o Platão nos faz pensar: imaginemos se um desses prisioneiros começasse a perguntar o que é o real, o que é a realidade. Certamente iria perceber que a realidade não poderia estar somente na frente dele. E é um processo de autoeducação, não é? Embora a vida seja ao mesmo tempo individual e coletiva, porque a mudança depende de cada um, mas sempre em contato com o outro, que nós enxergamos melhor e aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos, mas é necessário um esforço próprio da criatura humana para vencer a si próprio, para vencer a si mesmo, para realizar, como dizia Platão, a maior das vitórias, que é a vitória sobre os nossos defeitos, sobre os nossos vícios. Queremos dizer o seguinte: os nossos maiores adversários estão dentro de nós e não fora de nós. E nós utilizamos mecanismos de defesa, desculpistas, como a projeção, por exemplo. Projetamos nos outros o que ainda não trabalhamos dentro de nós. A mudança é filosófica, é de dentro para fora. E aí esse prisioneiro aos poucos vai se libertando, resumindo o mito por causa do nosso tempo. Num primeiro momento ele tem dificuldade, porque o hábito é um tipo de escravidão, principalmente quando negativo. Mas aí ele vai se esforçando, fica ofuscado com a luz que vem de fora da caverna, e ao se libertar,
ele contempla o mundo inteligível, ele enxerga mais, de forma mais profunda, ele contempla a principal ideia do mundo inteligível, que é a ideia do bem maior, do bem supremo, que Platão compara com o elemento material Sol, que é o elemento material mais poderoso que nós temos. E aí o que ele decide fazer? Ele encontra um mundo melhor, ele fica com esse mundo para ele, ou ele pensa nos outros que estão presos? Ele pensa nos outros que estão presos e decide voltar, mesmo sabendo que passaria por inúmeras dificuldades. Decide voltar. Platão chega a dizer no mito que ele poderia, inclusive, ser assassinado. Alguns comentaristas acham que ele estava se referindo a Sócrates, que fez de tudo para ajudar Atenas, as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, todas as pessoas, os com mais idade. E ele, um homem bom e justo, teve uma condenação que não se explica. A condenação de Ribeira Cicuta, comparando com outras condenações da própria época. Então, realmente, o Sócrates havia começado a incomodar. O Platão era reencarnacionista, acreditava na imortalidade da alma, e esse projeto, que nós chamamos de educação do espírito, ele vem se desenvolvendo. E ele tem o seu ponto mais alto na Palestina, com Jesus de Nazaré. Jamais a humanidade havia recebido de forma tão clara, de forma tão límpida, ensinamentos tão valiosos sobre a vida, sobre o ser humano. Então é uma revolução copernicana cultural no conhecimento, no pensamento, na cultura, na história das religiões. É um sol que irradia o tempo todo um elan de amor, nos convidando a nos transformarmos em pessoas humanas, a atingirmos a humanidade. Porque não adianta querer atingir a angelitude se nós ainda não atingimos a humanidade. E aí Jesus, ele causa uma revolução pacífica na sua época. Que tipo de revolução é essa? Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. Nem Sócrates, nem Platão tinham feito essa valorização da infância como Jesus. E na época, muitas pessoas não tinham entendido. Não é? O que pode o mestre, dando atenção para as crianças, que sabia muito bem Jesus, que é na infância que nós temos a oportunidade maior de levarmos os seres humanos a se descobrirem, a desenvolverem valores. Sabia Jesus que as crianças são mais acessíveis? Sabia Jesus muito bem. E tudo que aconteceu depois na história da educação e na filosofia da educação, podemos dizer, guarda relação com a revolução trazida por Jesus. Jesus também valorizou as mulheres. Então, no século XIX para cá, existem movimentos que procuram valorizar a figura da mulher na sociedade. E Jesus já havia se antecipado. Quando aparece com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, ou com o corpo bioplásmico dos russos da Câmara Kirlian, e aparece com o seu corpo espiritual para uma mulher. Jesus tratava todos da mesma maneira, no sentido de compreender a criatura humana, de compreender as dores humanas. Claro, sabendo respeitar a particularidade de cada educando, sem dúvida alguma. Mas o que nós queremos dizer é que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas pela classe social, não é como muitas vezes ainda acontece na nossa sociedade. Nesse sentido, Jesus não tinha preferência, falava com um romano,
mas era um romano, a Roma dominava a época, a Palestina. Jesus falava com o romano, falava com os fariseus, falava com as mulheres. E Jesus reconfigura o modelo de família. Reconfigura o modelo de família que até então era baseado no poder do pater família, do poder do pai, que imprimia medo e terror. E Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo, ao mesmo tempo mudando a concepção de paternidade no sentido biológico ou não, e ao mesmo tempo mudando a nossa noção de paternidade universal de Deus, onde saímos de um Deus exclusivista, que tinha preferências, chamado às vezes de o Senhor dos Exércitos, para um Deus de amor, que perdoa e que concede sempre uma segunda oportunidade para os seus filhos. Realmente a humanidade muda com um trabalho pedagógico incomparável de Jesus de Nazaré. E o professor Plano chama a atenção nos seus escritos sobre Jesus que talvez a mudança de estrutura maior realizada por Jesus foi quando ele nos disse: amai os vossos inimigos. O professor Plano chama a atenção de que isso é novo, isso é diferente, e que se a humanidade seguisse esse ensinamento, o mundo já teria se modificado. Porque Jesus não apenas falou sobre as virtudes, Jesus exemplificou as virtudes, com todo respeito a todos os mestres da história do pensamento humano. Todos são importantes. Lao Tse, Buda, todos têm a sua importância, nós reconhecemos. A tradição judaica, quantos mestres reconhecemos, mas Jesus tinha uma capacidade de trabalho, de estabelecer uma coerência entre teoria e prática, que acabou impactando a humanidade, tanto que pessoas de outras religiões reconhecem o valor dos ensinamentos de Jesus e nem sempre reconhecem o valor dos testemunhos dos cristãos, não é? Nós conhecemos aquele pensamento de Mohandas Gandhi, que dizia que se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e se restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Dizia Mohandas Gandhi, chamado Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma, um título que ele nunca gostou muito, que segundo ele, na sua autobiografia, sempre trouxe problemas para ele. Como pode uma árvore dessa, dizia Gandhi, dar os frutos que deu? Reparando que há uma diferença entre o cristianismo e aqueles que o praticam. Jesus sabia que os seus ensinamentos seriam distorcidos, seriam desprezados. Jesus sabia. Jesus dizia: hoje vos falo por parábolas, mas dia virá em que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei sobre as coisas do Pai. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. E nos promete a vinda de um Consolador. Não sei se vocês lembram. Nos promete a vinda de um Consolador que não pode ter se cumprido ali na época de Pentecostes, porque o período foi muito curto do passamento de Jesus para o dia de Pentecostes, que nós conhecemos pelas pesquisas dos fenômenos espíritas, que foi um dia de eclosão de fenômenos mediúnicos, como a xenoglossia, por exemplo, pesquisada pelo excelente estudioso Ernesto Bozano, entre outras pessoas. Então, o Consolador prometido, na nossa visão de mundo, é a doutrina dos Espíritos. É nesse ponto que nós gostaríamos de chegar. O Espiritismo, então, é uma proposta de educação do espírito e não de salvação. E o Espiritismo, ele tem essa relação com a Grécia, que nós falamos, tem a relação com a cultura celta, que pouco falamos, deveríamos até falar mais, porque a cultura celta foi tão importante que os romanos na época não sabiam o que fazer com o povo celta. Não deixaram praticamente registro algum sobre o povo celta.
ficavam muito incomodados com a fé inquebrantável que eles tinham na imortalidade da alma. Os romanos não entenderam muito bem o povo celta. O espiritismo então guarda relação com o cristianismo, é o cristianismo em marcha, segundo São Luís, presidente na parte espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse trabalho de resgate do cristianismo, ele foi realizado por espíritos que reencarnaram com essa tarefa de valorizar o essencial, aquilo que seria mais valioso dos ensinamentos de Jesus, como esquecer Francisco de Assis, o Cântico do Sol, que beleza, escreveu pouco, mas segundo o historiador Jacques Legoff, pode ser considerado o pai da ecologia, o precursor do italiano, da poesia italiana. Então alguém que escreveu pouco, mas foi sempre muito profundo em tudo que fez, não apenas querendo reconstruir a igrejinha de São Damião, mas querendo reconstruir o cristianismo na sua simplicidade. Dizem que certo dia perguntaram para Francisco de Assis: irmão Francisco, se o mundo acabasse hoje, o que você faria? E ao que tudo indica, ele respondeu: eu continuaria a capinar o meu jardim. Mas existem 3 educadores cristãos que nós não podemos esquecer. Comênius, John Amos Comênius, nasceu em 1592 e desencarnou, fez a mais importante das viagens em 1670. O primeiro educador escreveu um livro didático, bilíngue, ilustrado, voltado para crianças. Comênius, ele tinha 2 projetos importantes no seu projeto educativo, no seu pensamento, melhor dizendo, educativo. A Pansofia, que seria a sabedoria do todo, onde ele já falava sobre a necessidade da relação entre as principais áreas do conhecimento humano. Então, o conhecimento, ele se relaciona, ciência, filosofia e religião, que é uma coisa que o Espiritismo vai tratar depois também. Por isso, as pessoas que dizem, os educadores que dizem que o trabalho de Comênius guarda relação com a doutrina espírita, essas pessoas têm razão, nós também concordamos. E a Pampédia, que seria ensinar tudo a todos. Então, no século XVII, numa época onde camponeses não tinham acesso à educação, nem mulheres, Comênius queria que todos tivessem acesso à educação, que ainda é um problema na nossa sociedade. Nós ainda não oferecemos esse direito universal para todas as pessoas. Não é? Ele pertencia à ordem dos irmãos morados, alguém que queria resgatar a essência do cristianismo, etc. Nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele é suíço, não é francês. Geralmente os professores de história ensinam ele como um pensador iluminista que representa o iluminismo francês. Ele representa o iluminismo francês, mas ele não é francês, ele é suíço e se radicou, se estabeleceu na França. O Rousseau tem vários livros importantes, mas tem um que chamou muita atenção, que foi o Emílio, que é um tratado de educação natural que pretende proteger a criança do mundo artificial dos adultos. A tese de Rousseau é que quanto mais você proteger a criança, é melhor para ela não se viciar diante da corrupção da sociedade e do mundo dos adultos. O Rousseau abre o Emílio dizendo: tudo é certo ao sair das mãos do autor das coisas, Deus. Tudo se degenera nas mãos dos homens. Todos nós conhecemos aquela frase de Rousseau: o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Então acredita Rousseau que no estado de natureza o homem é bom, ingênuo. Quando passa para o estado de civilização, dito de civilização, ele se corrompe. Essa é a tese de Rousseau. Rousseau combate o pecado original, então vai ter a sua obra também questionada, vai ser perseguido, tem as suas contradições com seus filhos, depois se arrepende, escreve isso nas Confissões de Jean-Jacques, inspirado no livro As Confissões de Agostinho de Hipona, mas ele se tornou um grande pedagogo da humanidade, principalmente por valorizar a infância, numa época onde não existia esse conceito de infância. As crianças eram tratadas como adultos em miniatura, assim como hoje as nossas crianças são tratadas como adultos em miniatura. Nós estamos repetindo o que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média não existia conceito de infância.
Existe um livro de um historiador francês chamado Philippe Arrière, onde ele faz essa colocação de que na Idade Média as crianças usavam as roupas dos adultos, participavam de jogos promíscuos, e é o que está acontecendo hoje. Cabe perguntar se o aniversário de um ano é para a criança ou para os adultos, porque nos parece que é muito mais para os adultos do que para as crianças. E como dizia a educadora italiana Maria Montessori, as crianças são seres absorventes. Mesmo com 1 ano, com 2 anos, elas absorvem. Nós conhecemos uma criança que imita o comportamento da mãe com 1 ano e meio, 2 anos. A mãe não gosta de sujeira. Até aí tudo bem. Pega a sujeira com o dedo e... Tudo bem não, né? A gente sabe que isso aí é um outro capítulo, porque tudo em exagero é prejudicial. Mas o que nós estamos querendo dizer é que uma coisa é a pessoa adulta ter um comportamento... não vamos analisar agora esse comportamento, mas mesmo que errado, ela é mais responsável, ela é mais madura, ela é mais consciente para resolver essa situação, para procurar ajuda, para atingir o equilíbrio. Agora, uma criança de 1, 2 anos, ela vai repetindo o comportamento, ela é capaz de fazer o mesmo movimento que a mãe. Por isso que Pestalozzi dizia que a mãe é a primeira educadora. Ela vai no chão, não seja só a mãe a educadora, o pai também, os educadores, aqueles que educam as crianças, mas ele pega no chão e faz a mesma coisa, faz o mesmo movimento. Ainda quando começa a falar, ainda fala, está sujo, que é o mesmo comportamento. Por isso que a educação é baseada no exemplo. E aí Pestalozzi é alguém muito importante. Nós estamos caminhando para a nossa parte final. O nome dele é João Henrique Pestalozzi, em português. E ele era filho de João Batista Pestalozzi e Suzanne Hobbs, e vai ficar conhecida como a Madame Pestalozzi. Pestalozzi era de uma família com 7 crianças, não é? Só 3 sobreviveram. Pestalozzi, um irmão, Batista, e uma irmã, Bárbara. Era Henrique, Batista e Bárbara. Pestalozzi casou com Ana Schultes, que era 8 anos mais velha que ele. Assim como um discípulo seu, depois, vindo de Lyon, iria fazer o mesmo movimento, iria casar com uma moça 9 anos mais velha que ele, quebrando todo o preconceito, todo paradigma de uma mentalidade, de uma época. E o Pestalozzi trabalhou alguns anos como agricultor, influenciado pela leitura do Emílio de Rousseau, que achava que tudo que era natural era melhor, a proximidade com a natureza. Depois acabou começando a escrever. Os primeiros livros não fizeram assim, não causaram um grande impacto, mas acabou se tornando um grande escritor, escreveu bastante, e um grande educador, um educador do amor. Essa que é a grande questão. Passou por inúmeras dificuldades até chegar à sua experiência mais madura, que foi no castelo de Verdun. De tanto que ele insistia, porque ele não desistia de nada. Dizia ele, o povo sofre, quer ajudá-lo. Ele fracassava numa experiência, retomava e continuava. As pessoas queriam ajudá-lo. E aí ele teve a sua experiência mais madura no castelo de Verdun, onde ele fez a alegria das crianças e dos adolescentes que lá tiveram a oportunidade de estudar. Aí alguém pode perguntar, o que isso tem a ver com o nosso tema? É que a Madame Rivai vai levar o menino Rivai, com 11 anos de idade, para estudar com Pestalozzi. O menino Denizar Rivai vai estudar com Pestalozzi e se torna um dos seus principais discípulos. Segundo estudiosos da vida dos dois, inclusive quando Pestalozzi não podia fazer algum trabalho, ele era um dos escolhidos para substituir o professor Pestalozzi. E esse menino depois ele vai para a França divulgar um método pestalozziano de ensino. E com aproximadamente 30 anos esse menino dizia: a educação é a obra da minha vida, não faltarei a minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho todo orgulho a acreditar cumpri-la com perfeição, mas ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Ou seja, com 30 anos, 28, 30 anos, ele já sabia o que tinha vindo fazer na sociedade.
Então ele luta por uma educação pública, gratuita, lógico, de qualidade para todos, a inclusão das mulheres na educação, numa época onde as mulheres tinham dificuldade de chegar ao ensino superior, ele luta por isso também. Mas na década de 50 vai ser promulgada uma lei chamada Lei Fallu, que devolve o poder, as rédeas da educação para as religiões tradicionais, leia-se catolicismo e protestantismo principalmente. E aí nesse momento, ele, segundo o professor Pires interpreta muito bem, ele abandona a sua cátedra, a sua função como professor, para assumir a reitoria da Universidade do Espírito. E aí ele trava contato, a convite do senhor Fortier, em 1854, com as chamadas mesas girantes, uma aparente brincadeira dos salões europeus. E ele consegue, ao mesmo tempo, de forma jovial, ele era alegre, nos diz o Gabriel Delany, que convive com ele desde criança. O Gabriel Delany pulava no colo dele, do Revival, depois Allan Kardec. Então ele era jovial, mas soube também ser sério para retirar daquela aparente brincadeira as respostas para os grandes questionamentos da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? E por que eventualmente sofremos? São perguntas que sempre fizemos na trajetória do nosso espírito. E aí surge aos poucos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que é uma obra pedagógica, que é uma obra de educação, que pretende educar o espírito. E difícil resumir a educação espírita em pouco tempo, mas ela tem pelo menos 3 princípios e 2 fundamentos. O primeiro princípio da educação espírita, o amor. Nós só podemos educar com amor. A mãe, principalmente, tem uma facilidade maior por conta da rica experiência da maternagem. As pessoas ainda não conseguiram compreender o que representa a concessão da maternagem. Não conseguiram. A mãe é capaz de, ela sozinha, continuar a acreditar na recuperação de seu filho. Onde todo mundo vai dizer, não tem mais jeito, olha, esse rapaz se perdeu, essa mulher, ela se desequilibrou, a mãe vai acreditar na recuperação de seu filho. A pessoa se tornou adicta, sofre de adicção, a mãe vai acreditar na recuperação do filho. Isso só pode ser divino. Isso só pode ser de Deus. Claro que nós sabemos que a codependência na adicção, nem sempre a família ajuda, isso precisa ser estudado, mas é preciso ter muito amor para acreditar incondicionalmente na recuperação das pessoas. E Deus tem amor por nós. Deus acredita na nossa reabilitação, por isso que nós estamos aqui reencarnados, com essa oportunidade única de nos tornarmos seres humanos melhores. Então a força que move o universo é o amor. A força que toca a fibra de qualquer educando é o amor. Por isso que Gandhi dizia, o amor é como fogo e derrete qualquer fibra. Quando não conseguimos atingir o outro através do amor, não é que o outro seja muito duro, e sim porque o nosso amor não foi suficiente para tocá-lo. É Jesus, é Eurípides, é Anália, é Bezerra de Menezes, é Francisco de Assis, são espíritos mais evoluídos, têm uma capacidade de amar incrível, e que mesmo não precisando, às vezes reencarnam para nos ajudar. Ainda mais Jesus, né? Ainda mais Jesus, que na linguagem do Antigo Testamento já tinha percorrido todos os degraus da escada de Jacó, na nossa visão, pelo menos segundo a doutrina espírita. A função do Espírito puro, segundo o Livro dos Espíritos, é receber as ordens diretamente de Deus, transmitir ao universo inteiro e velar para que elas sejam cumpridas. É onde nós conseguimos chegar, no campo do conhecimento. É o Espírito puro, não é? O outro princípio seria a liberdade. Por exemplo, o Colégio Allan Kardec não tinha câmera na época para vigiar o que as pessoas iam fazer, e a porta ficava aberta. Mas os alunos podiam fugir. Hoje é mais difícil, né, fazer isso, claro, nós entendemos. Mas Pestalozzi fazia a mesma coisa no Castelo Verdun. A mesma coisa. E o que nós temos nas nossas escolas hoje?
E eu não posso mais dizer que isso acontece só nas escolas particulares, nas públicas também. Câmeras, câmeras, câmeras. É a sociedade da desconfiança. E o cristianismo quer fundar a sociedade da confiança. Só que liberdade não é libertinagem, não é a criança fazer o que quiser. José Pacheco provou isso na prática na Escola da Ponte, Eurípides também. E segundo José Pacheco, que é o maior educador do mundo vivo hoje, a experiência mais arrojada, mais à frente do século XX na história da educação foi o Colégio Allan Kardec de Eurípides Bassanufo. E ele não é espírita. O interessante é que nós temos espíritas que não conhecem Eurípides Bassanufo e a história do Colégio Allan Kardec, que com todo o respeito não é o que continua hoje em Sacramento com a escola Eurípides Bassanufo. Respeitamos o trabalho, mas são coisas diferentes. Que Eurípides elaborava a própria pedagogia do projeto e não usava o corpo mediúnico para escrever pedagogia. Não é? São coisas diferentes, é um trabalho humano, segundo Eurípides, e nós acreditamos que isso precisa continuar. Inspiração é uma coisa, usar o corpo mediúnico para dizer o que a escola vai fazer ou não é outra coisa. Respeitosamente falando, claro que tudo tem o seu valor. E o outro princípio é a ação. A educação do espírito precisa trabalhar com a ação. Nós tivemos uma experiência recente, um grupo de teatro que nós ajudamos a fundar no GEOC, em Maricá, onde todas as pessoas ficaram envolvidas com o teatro de fantoche. Não é? Então, no teatro, para aqueles que já conhecem, como que as pessoas se identificam com os personagens? Isso é aprender brincando, isso é aprender fazendo. A pessoa não pode aprender só ouvindo, não pode aprender só com uma pessoa falando e as outras escutando. Não é? Nós tivemos um aluno uma vez que ele não conseguia ter o caderno em dia. O colégio obrigava a ele ter o caderno em dia. Foi só nós darmos argila para ele, para o João, e ele construiu coisas extraordinárias. Caravelas, máscara de Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois ele voltou para o caderno. Mas se nós ficássemos punindo ele ali, o caderno em dia, o caderno em dia, quem disse que nós aprendemos através do caderno? Quem inventou isso? Não é? Por isso que a doutrina espírita ela é filosófica, ela pergunta. Nós não aprendemos através do caderno. Pode ser que o caderno seja uma parte pequena do processo, mas está longe de ser a principal. E parece ainda que tem que ter o caderno em dia, que tem que dar vista, que tem que punir, que tem que dar nota vermelha, que tem que dar zero. Não é? Existem, precisamos dizer, ainda sempre os espíritas que fazem reprovação e aprovação para ciclo. Isso não combina com a doutrina dos espíritos. Isso não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos. Inclusive a visão biológica, que separa as pessoas. Nós ainda vamos chegar à visão de que o educando é o reencarnado. Então os 3 princípios da educação espírita são amor, liberdade e ação. E os 2 fundamentos, para concluir, são... Aí o professor Plano Pires olha para a doutrina e pensa, meu Deus... Aí ele vai dizer assim, a pedra da educação espírita está lançada e não podemos retirá-la. O educando é o reencarnado. Isso muda tudo. Porque os educandos ainda são tratados como se fossem tábuas rasas, folhas em branco. Nós tratamos os nossos filhos como folhas em branco. Nós tratamos os nossos colegas de casa espírita como folhas em branco. Do meio espírita, da sociedade... E ninguém é uma folha em branco. Nós estamos retomando a existência. Então, você olhar para o educando como um reencarnado é muito importante. E o outro princípio, o professor Herculano dizia, ele é um dos teóricos desse assunto, importante, é que o educando é um interexistente, que ele ao mesmo tempo vive em 2 planos, o visível e o invisível. Aí ele usava o Chico Xavier como exemplo, porque o Chico estava dando em 2 planos, a Ivone idem, entre outras pessoas. Então realmente não é que na escola ou na salinha de evangelização você vai ter que fazer uma reunião mediúnica, mas o contato entre os 2 planos acontece diretamente, de forma natural, suave, nítida. Às vezes o evangelizador, o educador tem uma inspiração, sente que precisa parar a aula, porque não é importante cumprir o programa naquele momento. O importante é entender o que aquela criança está travada. Aquilo é mais importante. Isso não quer dizer que o trabalho fique solto, quer dizer que você tenha bom senso e sentimento para perceber a medida certa, o equilíbrio que você precisa atingir na sua tarefa como educador. São esses 2 fundamentos. E aí, para concluir, nós queríamos
só citar 2 perguntas do Livro dos Espíritos, para nós demonstrarmos como que a doutrina tem um conteúdo eminentemente pedagógico. No máximo ela é múltiplice, no mínimo ela é tríplice. No mínimo a doutrina precisa ser ciência, filosofia e religião. Isso que todo mundo reconhece, mas na prática nós não fazemos isso. Nós praticamos o aspecto que temos mais identificação. Se é o científico, nós só falamos de Ernesto Bozano, William Crookes e por aí vai. Se é o religioso, enchamos o aspecto religioso. Mas Allan Kardec dizia no Livro dos Espíritos que a força da doutrina está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. E se a força está na filosofia, ela só pode ser uma doutrina de vida, de educação. Só pode ter como consequência a mudança do comportamento humano, das pessoas, da mentalidade de uma época. E na pergunta 383, Kardec pergunta aos espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Dizem os espíritos: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Reparem que pergunta importante. E o que nós estamos fazendo da nossa infância? Não há possibilidade nenhuma da sociedade mudar se nós não cuidarmos da infância. Aí tem uma nota do tradutor, que nessa edição aqui da LAC, é do Herculano Pires, o tradutor. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. E a última pergunta para fechar, por causa do nosso tempo, ficaríamos aqui conversando sobre esse tema amanhã toda, se pudéssemos, mas é a 685, que é bastante conhecida de vocês. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Claro que sim, né? Nós não cuidamos dos nossos aposentados, né? Mas eles são o que nós hoje nós trabalhamos e amanhã seremos como eles. Por isso todo cuidado que devemos ter e carinho com eles, não é? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. 685A. Mas o que fará o velho, mais velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Como que não é caridade de forma limitada, né? Nós achamos que é só uma coisa e nos fechamos. Aí tem um comentário: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Comentário de Allan Kardec: quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, de um mal, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Aí a parte mais conhecida: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E aí continua. Bem, sem esgotar esse palpitante tema, não temos a pretensão, mas apenas com o desejo de estimular todos vocês a esse tipo de estudo, porque concordamos com o professor Leopoldo Machado, Caio Bachuti, o Herculano, Anália Franco, que criou cerca de 100 instituições de ensino no Brasil, também é praticamente uma desconhecida do meio espírita. Eurípides Bassanufo, que fundou o colégio Allan Kardec em 1907 em Sacramento, toda essa tradição pedagógica que nós herdamos.
queríamos apenas deixar aqui esse elan pedagógico para que cada um aqui possa continuar fazendo esse importante estudo, tá bom? Muita paz, que Jesus, o grande educador da humanidade, possa proteger, fortalecer e abençoar essa instituição, e aqui eu estou muito agradecido pela oportunidade de trabalho. Muita paz.